te chama, estejas pronto. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Vamos à luta, somos irmãos, Jovens de hoje buscando união, fazendo de Cristo nosso espelho. Ele é muito sábio em seu conselho. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Uma boa noite a todos vocês. É com satisfação que vejo cada um de vocês aqui participando deste culto, quando nesse último final de semana do ano da igreja, também queremos render graças ao nosso Deus pelos 70 anos da Congregação Evangélica Luterana Cristo, então aqui de Lajeado. 70 anos de história como congregação, oficialmente aqui anunciando a mensagem de Deus, a mensagem do Cristo para todos. Quero saudar a todos que participam aqui presencialmente e se unem a nós pela internet, nas palavras bíblicas do Salmo 46, o versículo de número 7 e o versículo 8, que diz: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Enfim, Deus é o nosso refúgio, é a nossa força. Deus é tudo para nós, em todos os dias e em todos os momentos. Saudação especial a quem nos visita. Quem é visitante aqui presencialmente? Levanta a mão aí. Olha, muito bem-vindos. Quem nos visita aí, então, muito bem-vindos os visitantes. Quero passar neste momento aí aos avisos, neste momento inicial. Avisos que são os seguintes: fica sempre o incentivo para todos fazerem sempre a inscrição para o culto, presencialmente, ou também pela internet. Quem participa tem essa possibilidade. No Face da congregação está disponibilizado também os links onde as pessoas podem clicar e se inscreverem, ora para participação online, ou aqui o culto presencial no horário desejado. Uma outra possibilidade, isso é inscrição antecipada para o culto.
mas sempre podem chegar na hora também aqui, tem as bancadas na esquerda e na direita, no hall de entradas, os bilhetinhos, com a imagem que estava aí, a recém, eu acho, aqui, né, isso que vocês podem usar para fazer então a devida inscrição. Também uma propaganda de literatura, nós temos aí Devocionários Castelo Forte, 5 minutos com Jesus, para o ano de 2023, à venda aí, junto da nossa agente de literatura, certo? Castelo Forte, 5 minutos com Jesus, ao preço de R$25, um ótimo presente, então, para amigos, para familiares. O devocionário, uma mensagem para cada dia do ano, com uma breve oração, uma indicação de texto bíblico também para leitura. Fica aí um incentivo, adquirem o quanto antes, então, o vosso devocionário para o ano de 2023. Também a assinatura do Mensageiro Luterano, uma revista de circulação nacional da nossa igreja, com artigos sempre atuais dirigidos às crianças, aos jovens, ou seja, tem atividades para as crianças, tem o Mensageiro das Crianças dentro, tem artigos instrutivos para a família, para os jovens, para os idosos, e informações de toda a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, também no chamado Mensageiro Luterano, que está excelente. Fica aí um incentivo, assinatura anual, com uma revista mensal, então custa R$110. Isso quando é feita por intermédio da congregação, com mais assinantes, fazendo juntos, então, a devida assinatura. Se alguém quiser fazer individual a assinatura, também poderá fazê-lo e receber na sua própria casa, da junta editora Concórdia. Maiores informações com a nossa secretária, né, ou com a nossa agente de literatura, Cirlei. Seguimos com avisos, cultos todos os sábados, como este agora, com transmissão pelo Facebook. Todos os domingos de manhã, às 9 horas, também culto presencial. E amanhã nós temos o culto onde daremos graças a Deus, então, pelos 70 anos da nossa congregação, assim como acontece hoje, mas também os membros que se inscreveram participarão de uma confraternização. Quem não pôde se inscrever, não pode participar agora, fica aí o incentivo e o convite para outras oportunidades futuras. Demais avisos, nós temos aí na terça-feira, Estudo Bíblico Grupo Estrela, na quarta-feira, Estudos Bíblicos São Cristóvão 2 e 3, na quinta-feira, culto em Cruzeiro do Sul, na sexta-feira, culto no Larias. E aí começa o final de semana, próximo sábado, instrução de confirmandos, instrução de adultos, assim como hoje, e após o culto, juventude no próximo final de semana aí. São os avisos que nós temos aí. Teremos também encontro de pastores e famílias em Arroio do Meio no próximo domingo, e no próximo domingo de tarde, estudos bíblicos no Montanha 1, Moinhos d'Água, e também Montanha 2, conforme então a grade de informação então enviada então para os membros. Queremos dar início a esse culto nos 70 anos da congregação cantando Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui.
Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Invocamos a presença do Deus triuno neste culto em que festejamos os 70 anos da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Que Deus nos assista e abençoe a todos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor e Salvador Jesus, nós, apesar de filhos de Deus em Jesus, não deixamos de pecar em pensamentos, palavras e atitudes. Mereceríamos, por isso, o desprezo e o abandono do nosso Deus nesta vida e para a eternidade. Mas Deus em Cristo sempre nos chama ao arrependimento. E por Jesus nos oferece o perdão. E assim queremos nós orarmos juntos pedindo o perdão do nosso Deus. Senhor, nada trago de bom, a não ser um coração arrependido. Eu sei que nada mereço, senão o castigo nesta vida e também por toda a eternidade. Mas sei que Tu me amas e que em Cristo, que por mim morreu na cruz, queres perdoar todos os meus pecados. Concede que, com a ajuda do Espírito Santo, eu possa viver cada vez melhor a nova vida que Tu esperas. Em nome de Jesus. Amém. Meus estimados irmãos, irmãs no Senhor e Salvador Jesus, mediante esta confissão, na presença de Deus, eu pergunto a vocês: vocês reconhecem sinceramente que são pecadores, que precisam da ajuda de Deus, que creem que Cristo é o seu único e perfeito Salvador, querem também diariamente lutar contra o pecado para viver uma vida justa e piedosa sob o poder do Espírito Santo? Se é assim, então o afirmem dizendo: Sim, com a ajuda de Deus. Em virtude da graça de Deus em Cristo e da confissão que acabam de fazer, como ministro de Cristo, anuncio-vos a paz e o perdão de todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 46. Deus está conosco. Salmo, então, de número 46, que pronunciamos um versículo oficiante e outro, então, a congregação. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus ajudará. As nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados. Deus troveja, e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Cantemos o hino que segue, pode se assentar. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é, socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se os montes vierem estremecer, em Jesus eu quero sempre, sempre crer. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá, vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Queremos orar. Senhor Deus, amado Pai, como é bom estar aqui, motivado pelo Teu amor e graça, e te render culto e louvor. Pensamos no perdão, na salvação, na vida eterna, no Teu amor e cuidado manifestado a nós em todos os dias e momentos. Mas hoje, nesse final de semana, aqui na Congregação Cristo, de forma especial, pensamos nos 70 anos de história desta Tua congregação, onde aqui Tu tens servido o Teu povo na Tua palavra e nos sacramentos, batismo e santa ceia. Te louvamos, porque assim Tu tens posto a fé nas pessoas, Tu tens alimentado esta fé e tens motivado justamente no Teu amor a esse povo a produzir frutos diante de Ti e diante do próximo. Obrigado porque enfim Tu vens agora com a Tua palavra a nós, para nos servir mais uma vez, como em tantas oportunidades já o fizeste. Agora haja em todos que participam desse culto pelo Teu Santo Espírito, para que possamos crescer na gratidão e crescermos também nos frutos a partir desta fé, na Tua igreja, na família e no mundo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A primeira leitura encontramos em Malaquias, capítulo 3, do versículos 13 a 18.
a compaixão de Deus. Vocês falaram mal de mim, o Senhor diz. Vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: e que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro o nome dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles são o meu povo. Quando chegar o dia em que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Vou fazer a leitura então da epístola de Colossenses 1, versículos 13 a 20. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra. Tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá a vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu.
Senhor, pois Tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. A minha alma ao Senhor louva. O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos registrado em Lucas capítulo 23, do versículo 26 ao versículo de número 43. Lucas 23, do versículo 26 ao 43. Texto do Evangelho neste último final de semana do ano da igreja. Lembrando que o próximo final de semana, então, começa o Advento e é o chamado Ano Novo Eclesiástico, com o período de Advento, quando ligamos as luzes, colocamos os enfeites de Natal, anunciando justamente o novo ano, então, da igreja. Leitura do Evangelho, Lucas 23, 26 a 43. A crucificação de Jesus. Então os soldados levaram Jesus. No caminho eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: nos cubram. Porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembra de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para este último final de semana do ano da igreja. Queremos neste momento confessarmos em conjunto a nossa fé, conforme então as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu,
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode se assentar. Então este é o momento então da escola dominical. As crianças vêm todas à frente, quem tem a oferta faz a oferta. Aí todas as crianças recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Muito bem, agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos e recebam então a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então podem ir com a professora Nadir, então para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Cercada de gente está só, mas a alegria vai aparecer para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem pressa e que toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz. De mãos dadas caminhando, sorrindo, a paz chegou.
Nos coloquemos todos em pé. Que Deus, Espírito Santo, possa agir no coração e na mente de cada um de nós que participa aqui deste culto, em que também celebramos os 70 anos da Congregação Cristo, levando Cristo para todos. E que possamos crescermos na fé e crescermos como instrumentos de Deus aqui na congregação e onde estivermos. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor e Salvador Jesus. No último dia 16, agora de novembro, então a nossa congregação completou oficialmente 70 anos de fundação. E quero, neste momento, compartilhar alguma coisa da história da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Com certeza, uma linda congregação, uma linda igreja, podemos dizer assim, um templo exuberante. Talvez é difícil para quem acompanha o culto, ou mesmo aqui, a gente ver a beleza, então, nas imagens, nas fotos. Mas quem está presencialmente aqui pode ver sempre com os próprios olhos, então, a beleza desta obra dedicada a Deus, para a honra e glória de Deus. Então, a Igreja Cristo aqui de Lajeado. Linda também com seus vitrais. Agora o sol adentrando por eles, para mim aqui é maravilhoso poder observar os vitrôs da nossa congregação, que apontam justamente para Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Salvador, e Deus Espírito Santo, o Santificador, que glorificam a Ele. A congregação que fica também na bela Lajeado. Não é também uma bela cidade? Ou seja, cheia de encantos, belezas. Enfim, situada aqui, podemos dizer, quase no coração do Rio Grande, não é verdade? Quase no coração do Rio Grande do Sul. A poucos quilômetros de Porto Alegre, poucos quilômetros do Vale do Rio Pardo, a poucos quilômetros da Serra Gaúcha. Enfim, aqui com as belezas, na encosta do rio Taquari, uma terra onde o comércio, a indústria é forte, é presente. Coloquei imagens aqui da Fruc, poderia colocar da Docile, da Florestal, dos frigoríficos Minuano, o BRF, não sei se é assim mesmo que se pronuncia. Poderíamos falar da Univates, da universidade aqui de Lajeado, que tem o seu destaque, a sua presença. Mas, com certeza, sabemos que é lugar de cruzamento de muita gente. Através da estrada, ou seja, essa importante rodovia que é a 386, ou a rodovia da produção, como por muitos é chamada, a 386. Ou seja, Lajeado é cortado pela 386 por um lado, e por outro lado, cortado pela RS, então 130. Olhando um pouco para a nossa congregação, as primeiras congregações, então, da região, conforme registra a história, são em torno de 1904. Arroio do Meio, Roca Sales, as paróquias mais antigas aqui, e aí também depois, do bairro Conventos, Lajeado, em 1915, esta paróquia filiou-se, então, à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. As anteriores citadas, então, em torno de 1904. E a história começa em 26 de julho de 1943, acontece o primeiro culto aqui, então, da Congregação Cristo,
E aí temos os pastores que atenderam e trabalharam: Edvino Herle, reverendo Carlos Mundel. Os cultos aconteciam na casa, então, da senhora Fitz, que fica ali, mais ou menos, perto da APAI, no entorno ali da APAI, em Lajeado, ou seja, fica no bairro São Cristóvão, nas imediações também da Escola Gustavo Adolfo. Então, por ali ficava o nosso ponto de culto, que era na casa de uma família, da casa da senhora Fitz. E aí depois ela foi de muda para Porto Alegre, houveram dificuldades, mas houveram cultos aí numa escola municipal. Posteriormente, os cultos foram realizados no salão do senhor Helmut Prediger. Os mais antigos talvez aqui conhecem ou conheceram talvez esse local. Muitos membros das congregações de conventos e Arroio do Meio residiam aqui em Lajeado. E no dia 16 de novembro de 1952, às 16 horas, na residência do senhor Pedro Frederico Ros, foi fundada, então, a Comunidade Evangélica Luterana Cristo. E o senhor Ros foi o primeiro, então, presidente, então, desta congregação. E o pastor eleito responsável pela congregação foi o pastor Rodolfo Alberto Vart, a qual redigiu e assinou, juntamente com a diretoria, também a primeira ata. Em 27 de fevereiro de 58, uma carta escrita em alemão pelo pastor Edvino Herle foi enviada ao departamento de missão da IELB. E aí ele pediu orientação para proceder com empréstimo com o intuito de construir em Lajeado um templo. Sobre o trabalho iniciado então em Lajeado, ele relata: nessa cidade já fazem alguns anos, residem algumas famílias pertencentes à nossa igreja. 80% dessas famílias pertencem a Arroio do Meio e cerca de 20 pertencem a conventos. Foi desejo destes congregados fundar ali uma congregação, hoje 30 famílias, com mais de 150 almas, que pertencem a esta jovem congregação. Com o propósito de congregar estas famílias, realizamos ali mensalmente cultos em um salão de bailes, por não encontrarmos outro lugar. É o que acontecia no momento. A frequência aos cultos é boa, e as perspectivas de crescimento da congregação também são. Então, mensalmente ingressam novos membros e Lajeado tem se tornado uma cidade grande. A indústria e o comércio estão em expansão, e nessa cidade apenas nos falta algo: uma igreja. Já temos terreno. O senhor Pedro Ros, fiel membro da nossa congregação, doou 3 terrenos num belo lugar. Estes terrenos valem hoje, em 1958, em torno de 300 mil cruzeiros. E a congregação aprovou e registrou seus estatutos com o propósito de deixar tudo em ordem. Então, esse primeiro terreno, então, não era aqui onde é hoje. Então, ficava mais perto, então, do centro, né? Esses terrenos, então, que a congregação recebeu. Hoje, nas proximidades do CFC Vitória, ou seja, na outra esquina, no CFC Vitória, aqui então em Lajeado, quem conhece então a cidade. Aí eu destaco aqui também, né, o pastor eleito, aliás, o pastor Herle atendeu a congregação até o ano de 1959, então quando chegou em Arroio do Meio, o pastor Victor Conrado Emílio Lenbauer, filho da cidade de Arroio do Meio, né, então o seu pai foi Conrad Lenbauer. E na escola municipal, antes mencionada, foi realizada então a segunda assembleia registrada no livro de Atas, no dia 10 de julho de 64. E na assembleia foi informado que no dia 18 de maio de 64 foi iniciada a construção do lar luterano, o qual foi inaugurado no dia 6 de setembro de 1964. O lar luterano então foi edificado primeiramente sobre os 3 terrenos doados então pelo senhor Ros, localizados na rua Alberto Miller. E ali foi o lugar de culto por mais de 22 anos. E aí a terceira assembleia foi datada em 1º de janeiro de 65, onde foi aprovado o pedido de filiação à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a qual se reuniria em convenção naquele mês de janeiro. Então, nesse mesmo ano, em 21 de janeiro de 65, infelizmente, de forma trágica, faleceu o senhor Pedro Frederico Ros. E em 25 de novembro de 1973, foi definido o nome, Congregação Evangélica Luterana Cristo, conforme, então, nós conhecemos e sabemos hoje.
O lar luterano, a inauguração, hoje é o nosso pavilhão que está aqui, então ao lado. Uma imagem interessante de um culto realizado, ou seja, dos cultos realizados então nesse lar luterano, que era o nosso hoje atual, então pavilhão. Né? Um pouco até, né, da planta, que talvez impressiona os arquitetos, certo? E uma imagem das pessoas participantes, uma imagem com certeza histórica da nossa congregação. Destaco ainda, né, o primeiro pastor residente. Então, de 1973 até 1991 foi a estadia do primeiro pastor residente que a congregação então teve. Né? Os seus anos de maior crescimento em número, conforme vemos, de membros na edificação também do patrimônio, foi nesse período. Em 1973, a mensagem do culto à instalação do pastor Lotário foi dirigida, então, pelo pastor Arno Eliker, de Ceará, Santa Catarina, e a liturgia pelo pastor Victor Lenbauer. E o jornal local, o Informativo, publicou, em 24 de fevereiro de 1973, a notícia como destaque da primeira página: instalação de novo pastor. Concluindo, desejamos a ele um trabalho abençoado entre nós. Esses anos que o pastor Lotário esteve na congregação foram anos muito importantes, de grande crescimento e solidificação do trabalho, então também da nossa congregação. Aí a página, né, noticiando, né, um recorte muito precioso que o pastor tem na mão, né, que tem que cuidar para não rasgar, ou seja, marcando justamente esse momento histórico então da congregação. E o templo atual, então em 1976, foi adquirido o terreno aqui na esquina da Avenida Martin Luther, com a Avenida dos 15 com a Martin Luther. Então uma área de 3.233 metros quadrados. No dia 11 de abril de 80, foi iniciada a primeira construção da casa pastoral, sendo concluída em março de 82. São 359 metros quadrados de área construída. Após término da casa pastoral, o pastor Lotário começa o planejamento do novo templo, bem diferente das arquiteturas tradicionais de templos luteranos. No projeto final consta ainda uma torre, que não foi construída. O engenheiro foi Humberto Rosso, membro então da congregação. Temos aqui umas fotos, então umas imagens, né? Da casa pastoral construída, né? E uma curiosidade: a maquete da igreja feita pelo pastor Lotário Zander. O próprio pastor elaborou e montou a maquete, né, para a construção da igreja. E digo a vocês, impressionante, né? Com os recursos que o pastor tinha, diria que além de pastor ele poderia ser também um engenheiro civil. Primeira pasada da congregação, início dos trabalhos da construção da igreja aqui na Martin Luther, né? Então foi em 15 de setembro de 85. O terreno, quando a congregação então veio para cá. Em 26 de janeiro de 86 foi fechado o lar luterano situado na rua Pedro Alberto Miller para demolição e reconstrução ao lado da casa pastoral. Então, depois da casa pastoral, primeiro foi construído o nosso pavilhão, ou seja, foi desmontado inteiro lá o templo e foi trazido inteiro para cá, e aqui o nosso pavilhão era a igreja, então, lá do centro, que foi trazida então para cá e reconstruída, tijolo a tijolo. Então, eles trouxeram junto, venderam depois a propriedade e trouxeram também junto, então, o salão, né, o pavilhão, o nosso lar luterano. E até hoje, então, ele é utilizado, né, como salão da congregação para a realização de atividades, departamentos. E o valor oferido com a venda estava sendo usado na construção do novo templo. Uma informação nova também em atas encontradas. No dia 2 de março, os cultos continuavam a ser realizados no novo endereço, no lar, que foi construído assim como era antes, como nós temos ele hoje. Com algumas melhorias, com a graça e com a bênção então do nosso Deus. E no dia 19 de outubro de 86 foi realizado o culto festivo do lançamento da pedra fundamental da nova igreja.
Um culto, um culto então especial, né? Foi o lançamento da pedra fundamental então da igreja. Nesse dia as colunas e o telhado já haviam sido erguidas. E o primeiro culto realizado na nova congregação, em condições precárias, foi em 15 de novembro de 87, um culto com confirmação aqui na igreja. A partir dessa data, os cultos passaram a ser realizados no novo templo, mesmo que inacabado, que à medida que os recursos estavam disponíveis, seguia então sendo construído, edificado. Algumas imagens interessantes, e aí a história vai avançando. Já tínhamos bancos, já era a congregação como nós a conhecemos hoje. Agora, avançando nos anos, na história, está aí esse templo consagrado e dedicado então ao nosso Deus. No dia 19 de junho de 2015, numa reunião do Conselho Paroquial aqui da Congregação Cristo, em Lajeado, foi decidido pela divisão paroquial. Porque antes o pastor atendia também Estrela, Costão e também Teotônia. A nova paróquia, com sede então Teotônia, né, foi decidida na reunião pelo chamado de um novo pastor para dirigir então as congregações de Teotônia, Estrela, Costão e Bom Retiro do Sul. Mesmo que os membros de Bom Retiro continuam sendo membros da Cristo. Sendo que, então, Bom Retiro do Sul optou por continuar, então, pertencendo, então, aqui a Cristo, mesmo sendo atendido, então, por Teotônia. Decidiu-se também construir uma casa pastoral, adquirir um carro, né, e ambos os investimentos foram custeados pela congregação e são custeados pela Congregação Cristo. E, além disso, a nova paróquia iria receber um auxílio mensal de R$2.000. Algumas curiosidades. Em 1983, 25 a 30 de janeiro, nas dependências do Parque Imigrante, cerca de 1.200 jovens presentes, vindos então de diversos locais brasileiros, participaram do 16º Congresso Nacional de Jovens Luteranos da GELB, aqui em Lajeado. Esse evento teve reconhecimento da prefeitura, na época, que emitiu um decreto chamando os jovens que viriam ao congresso como hóspedes de honra do município. Ainda, né, o lar luterano, o templo, né, da congregação Cristo, receberam pinturas nas aberturas, aliás, algumas pinturas em aberturas e pinturas externas, né? O lar recebeu também tinta branca nas paredes internas, melhorando assim significativamente. Foram trabalhos realizados pelo contratado senhor Lourival Schneider. Em março de 2022, então nesse ano já foi instalado, né, o sistema de geração de energia solar próprio que atende a casa pastoral, escritório, o lar luterano, o templo. As placas foram instaladas no telhado então do lar luterano. A congregação ainda mantém, né, cuidadosamente o seu cemitério. Nós louvamos a Deus porque Deus nos permitiu adquirirmos um terreno em Olarias, onde pensamos em termos uma futura igreja. Louvamos a Deus pelos pontos de culto, de forma especial destaco aqui Moinhos d'Água, algumas fotos, onde muitas pessoas têm se reunido também para renderem culto a Deus. Ainda temos o bairro Olarias e temos Cruzeiro do Sul como pontos de culto, então também da nossa congregação. Alguns levantamentos históricos, o agradecimento à nossa secretária Adriele, que assistiu e buscou dados para o Gabriel Fernando Hartmann, realizar esse trabalho de busca de dados e informações para a nossa história. Ou seja, pensa-se em escrever um pequeno livro, né, para marcar e guardar a história da nossa congregação. Ou um livrete com as marcas, deixando justamente essa marca. Esse é o nosso novo logotipo também da congregação, né, feito pela Andréia de Amaral, e nós louvamos a Deus por termos agora também essa nossa identificação visual, então construída. Lembramos a congregação que estamos aqui fazendo a vontade de Deus, eu e a minha família, desde 21 de abril de 2012. Ou seja, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Louvamos a Deus por podermos fazer parte também dessa história. Temos uma zeladora, a Jaqueline Weber, temos uma secretária, a Adriele Lam, que trabalha atualmente na congregação,
Lembramos também o blog da nossa congregação, o Facebook com atualizações contínuas. Poderia citar todos os líderes, os membros das diretorias, da congregação, departamentos, líderes de estudo. Poderíamos falar da congregação, daquilo que Deus tem feito por intermédio dela, em momentos difíceis, momentos de enchente, momentos de pandemia, onde podemos assistir e ajudar muitas pessoas. Poderíamos falar dos projetos continuados que nós temos, não apenas falando em assistências, em emergências a pessoas, levando o abraço de Deus em Jesus como congregação Cristo, pois fazemos isto. Nem sempre falamos muito sobre isso. E por isso, decidi neste momento também da mensagem desse culto em que celebramos essa data, trazer mais e relembrar, caminhar um pouco sobre a história da congregação. Ou seja, projetos sociais, onde levamos o abraço de Deus em Jesus, onde assistimos pessoas em dificuldades, onde também levamos a palavra de Deus adiante. Quantos momentos especiais, ou seja, quantos abraços a congregação já pôde distribuir no decorrer dos anos e da sua história para pessoas em dificuldades. E o trabalho das crianças, a congregação coração aberto para receber os jovens ensaiando a música e oportunizando eles também a tocarem na igreja ou se integrando a eles com projetos especiais. Lembra aqui a Camerata Libertar, que continua semanalmente aqui, se reunindo aqui na igreja e ensaiando a música. Lembro, além do trabalho da escola dominical aqui, escola dominical no bairro Olarias, e louvamos a Deus, o trabalho dos jovens. Lembro dos nossos estudantes de teologia, o Gabriel, hoje o Diego, talvez tenhamos mais ainda estudantes de teologia. Lembro daquelas iniciativas simples, talvez, mas tão bonitas, para a leitura da Bíblia. Enfim, queridos irmãos, temos muito a agradecer ao nosso Deus. 70 anos de história. Como falar de tanta coisa? Mas o maior tesouro, ou seja, que temos, com certeza, é a palavra de Deus e os sacramentos, que Deus nos concede por 70 anos e oportuniza, para que nós e os nossos queridos sejam postos na fé, alimentados e edificados na fé, na sua graça e grande amor. Quantos cultos já tiveram? Aliás, quantos cultos a nossa congregação já teve em toda essa sua história? Quantas oportunidades de culto, estudo bíblicos, quantas devoções, quantas reuniões de departamentos. Sabemos que temos muitos desafios ainda pela frente. A pandemia, por exemplo, trouxe para nós algumas coisas interessantes. Um gráfico com os números embaixo, as presenças das pessoas fisicamente na igreja, ou seja, de forma presencial na igreja. E uma interação com pessoas que participaram de forma online, ou participaram dos cultos, ou tiveram os cultos da sua casa ou de outros lugares, não só da nossa paróquia, mas de outras paróquias, talvez do Brasil inteiro, ou até do mundo. São dados, ou seja, as situações que fomos empurrados, mas Deus faz tudo bem com certeza. Existem preocupações para a congregação. Quando olhamos a história, vemos que estávamos num auge de participação, inclusive nos cultos, antes da pandemia. E aí tínhamos, por ano, aliás, no último ano registrado, aqui 2019, 7.535 participações na Santa Ceia. Pós-pandemia, a participação do ano baixou para 4.455. São desafios da congregação. Os grupos de estudos bíblicos, que eram antes, esses números aqui, que nós vemos na tabela, pequenos, subiram a um auge. Número de encontros, oportunidades, estudos bíblicos dos grupos da nossa congregação. Ou seja, chegamos no auge de 144. E aí depois houve uma queda.
Quando vemos escola dominical de um auge, nós tivemos uma grande queda da participação nas crianças na igreja no pós-pandemia. Estamos num recomeço, ou seja, estamos seguindo novamente, buscando que a escola dominical possa ser ricamente abençoada pelo nosso Deus. Uma imagem de 2021. A juventude mirim, que não existia, passou a existir e que depois teve um período de lacuna, esse ano novamente recomeçando. Frequência dos jovens na história da congregação. Tivemos auges históricos de participação dos jovens. Tivemos recomeços. Tivemos um auge antes da pandemia, caiu na pandemia, novamente. Então tivemos uma grande queda. Jovens, queridos e amados da congregação. As servas, a história das servas na congregação, que não é diferente de outros departamentos, mas chama ainda mais atenção para repensarmos, inclusive, as formas das reuniões dos departamentos, dos leigos. Quando pensamos nos números de comungantes da nossa congregação, quando pensamos nos não comungantes, ou seja, ainda naqueles que não fizeram a confirmação, temos muitos desafios. Mas sabemos que Deus continua chamando pessoas desta vida para a eternidade. Nós temos um gráfico que mostra os óbitos dos últimos anos. Em Cristo, com certeza, muitos já estão lá na festa do céu. As crianças batizadas na congregação, quantas são? As profissões de fé, instruções de adultos, membros entrando na igreja por instrução de adultos, quantos já foram? Quantos tiveram essa oportunidade? Quantos ainda estão tendo na congregação Cristo? O desafio da nossa congregação é continuar cumprindo a sua missão de proclamar Cristo para todos. O nosso propósito é compartilhar o Evangelho de Cristo para promover a evangelização e o crescimento espiritual. Os nossos valores, a ação e o amor de Deus através da sua palavra e dos sacramentos do batismo, da Santa Ceia, que concedem perdão, vida e salvação. Esses são os nossos valores. Nós apostamos naquilo que Deus faz através da palavra e dos sacramentos. Queremos seguir as suas orientações e conselhos e sabemos que vamos continuar como congregação servindo aos propósitos de Deus. A nossa visão é sermos uma igreja luterana confessional e que vai ao encontro das necessidades das pessoas. Queremos, como alvos gerais, vivendo em Cristo, viver e proclamar Cristo para todos. Queremos, como congregação, acolher, integrar e edificar toda a família da fé. Queremos fortalecer nossa identidade luterana na família e na sociedade. Nada de estranho. Ou seja, isso é lembrado e apontado também dentro do planejamento IELB 2023-2026, que a congregação também faz parte e convida você, querido irmão, querida irmã, também a participar do chamado planejamento estratégico da congregação Cristo. O que nós queremos, almejamos e esperamos dentro dessa missão que Deus nos confiou. Nós já tivemos vários encontros, reuniões de planejamento, mas convidamos você que também quer participar desse processo, você também é convidado a ser um instrumento de Deus no planejamento e também nessa obra. Que o amor de Deus em Jesus Cristo possa fazer com que você faça uso abundante dos meios da graça. E assim, fortalecido na fé, possa produzir muitos frutos na igreja. Muitos frutos na família que Deus lhe deu e na sociedade e no mundo. E nós juntos possamos ser esses instrumentos que levam essa mensagem do Cristo que por nós morreu na cruz, venceu o pecado, a morte e o diabo e trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. E que possamos produzir muitos frutos diante de Deus e diante do nosso próximo, que refletem a nossa fé,
a confiança nas suas palavras e promessas, que possamos ser instrumentos para salvar muitas pessoas. A igreja, ela é de Deus. A congregação Cristo é de Deus, é obra de Deus. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja. É Ele que nos dirige, é Ele que nos perdoa, que nos consola, que nos mostra o caminho. E sabemos que não fosse por Ele, essa história, queridos irmãos, também não seria uma realidade. A história da igreja cristã no mundo não seria uma realidade, mas ela é porque Cristo é vencedor e Ele está à frente da igreja. E com Ele nós somos mais do que vencedores. Que você possa ser um instrumento aonde Deus te colocou, querido irmão, querida irmã. Um instrumento de Cristo, na congregação Cristo, para levar Cristo para outras pessoas, para que você e os teus queridos possam, na ação do Santo Espírito, crerem e serem salvos, para que muito mais pessoas possam fazer parte dessa história. Pensando nas pessoas frágeis, talvez, que estão distantes, ou talvez que até no pós-pandemia, fragilizadas, ou buscando outras formas para seguir a sua vida, talvez achando até que não precisam mais de uma vida de congregação para seguir em frente. Pois podem viver assim, sabemos que sim, mas não rumo à salvação, à vida eterna e servindo como instrumentos de Deus. Ou seja, é uma vida complicada, uma vida de risco, mas nós podemos ser instrumentos também diante dessas pessoas, para que a congregação Cristo novamente possa, com a bênção de Deus, servir dentro daquilo que Deus realmente espera da congregação, sendo uma luz de Cristo a brilhar aqui no Vale do Taquari, sendo um exemplo de fé e de vida, ou seja, um exemplo de congregação, filha de congregações do Vale, mas que possa ser hoje uma bênção, inclusive no Distrito Alto Taquari, do qual fazemos parte. E com certeza somos muito importantes. Não pelo que nós em si somos, mas pelo que Deus fez e faz por intermédio desta congregação e por cada um de nós que aqui está. Você, querido irmão, querida irmã, faz parte dessa história. Que nós possamos continuar aproveitando as oportunidades que Deus nos dá e que as bênçãos de Deus sejam uma realidade. Sigamos agradecendo a Deus e pedindo a Deus pela nossa congregação, que ela possa existir pelo tempo que aqui seja necessário levar o Evangelho para todos. Cristo para todos, lema permanente da congregação Cristo. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja, o chefe da igreja. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Queremos neste momento, durante as ofertas, cantarmos o hino Graças Dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e da aflição.
Queremos falar com Deus então em oração. Senhor Deus, amado Pai, nós aqui diante do Teu altar te rendemos graças pelo Teu amor, porque em Cristo temos perdão, salvação e vida eterna. Ele por nós cumpriu os mandamentos e pagou todos os nossos pecados. Obrigado porque Tu preservas entre nós a Tua palavra salvadora e os santos sacramentos, batismo e a Santa Ceia, sendo administrados conforme as Tuas orientações na Escritura Sagrada. Queremos, ó Deus, Te agradecer porque são 70 anos oficialmente aqui, então, como Congregação Cristo. Sabemos que são mais 10, contando desde o início, os primeiros cultos, mas enfim, 70 anos oficialmente como congregação. Congregação que é Tua, onde aqui Tu nos acolhes, nos abraça, consola, carrega no colo, adverte, mostra o caminho, enfim, nos assiste em todos os dias e momentos. Te louvamos, ó Deus, por isso. Te louvamos por todas as pessoas que Tu levantaste no decorrer dos anos e que serviram aqui como Teus instrumentos. Muitos estão na salvação, na vida eterna, na Tua presença. Te louvamos por eles. Guarda nós aqui e todos os descendentes também desses fundadores da igreja, desses líderes Teus usados, para que também possam servirem como Teus instrumentos. Neste momento, ó Deus, Tu sabes da real situação da nossa congregação. Temos muitos desafios, principalmente agora no pós-pandemia, porque vemos muitos membros dessa Tua família longe da Tua igreja, ou seja, não se alimentando devidamente na palavra, nos sacramentos, ou até buscando fontes estranhas, ou seja, águas poluídas, para o seu refrigério, ou seja, para matarem a sua sede, a sua fome espiritual. Te pedimos misericordiosamente, ó Deus, pelas pessoas dessa Tua família que estão frágeis, talvez levadas pela vontade do diabo, do mundo e da carne, correndo sérios riscos com relação à sua eternidade. Enfim, ó Deus, que nós como congregação possamos, com a Tua bênção, retomarmos o crescimento e conseguirmos de fato, como Teus instrumentos, servirmos como Tu esperas, levando Cristo para todos, conforme lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, lema permanente dessa Tua igreja. Enfim, Senhor, protege e defende a Tua igreja de perigos e tribulações, fortalece a nós, os demais cristãos, para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo, e ajuda-nos a combater o bom combate da fé, para que alcancemos afinal a nossa salvação eterna. Derrama a Tua graça e o Teu amor sobre as nações, abençoe a nossa pátria, o seu povo, as autoridades de todos os níveis, faz resplandecer a Tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Te pedimos pelas escolas onde estudam os nossos filhos, dá sabedoria e senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência aos professores e mestres, para que cumpram uma vocação com alegria, com dedicação. Também, ó Deus, livra-nos de toda e qualquer calamidade que possa vir sobre nós. Sê o Deus das viúvas, dos órfãos, o ajudador de enfermos, necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Enfim, aceita, Senhor, nosso corpo, nossa vida, nossos corações, nossas mentes, as ofertas que trazemos perante Ti para o Teu louvor e o Teu serviço. Enfim, Senhor, de forma especial Te pedimos pelos idosos, pelos enfermos, pelos enlutados. De forma especial também Te pedimos pela Franciele Daman Horstmann e o Leonardo Horstmann, que receberam a bênção de Deus agora, então à tardinha, então em Porto Alegre. Lembrando que a noiva é neta de nossa irmã Dolores.
Então, Senhor, abençoes esse casal que buscou a bênção sobre a sua união, e que possam seguir a vida orientados pela Tua Palavra, para serem mais fortes na vida familiar e terem uma história linda e abençoada, pois sabemos que nenhuma união, o diabo, o mundo e a carne, com certeza, trazem benefícios. Somente o Teu amor e a Tua graça, que pode permitir que possam as uniões avançarem com sucesso, ou seja, com uma história abençoada. Então, Senhor, te pedimos por esses noivos, muito especialmente. Também, Senhor, te agradecemos pelos aniversariantes desses dias. E te rogamos, ó Deus, os continues abençoando ricamente na Tua graça e Teu grande amor. Continues assistindo os aniversariantes, então, desses dias. Não permitas que venham jamais desanimar, perder a fé ou a esperança. Senhor, siga abençoando a esses Teus filhos que aniversariaram na semana que passou, ou que completam mais um ano na semana que se inicia. Em nome de Jesus nós oramos e nas Tuas mãos nos colocamos, certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção e direção sobre nós, e muito especialmente essa Tua família da fé, a Cristo aqui de Lajeado. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nesse momento da Santa Ceia. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo perdão, salvação, vida eterna? Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição da ceia, cantemos os hinos que seguem. Pode se assentar. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão dos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão dos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão dos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus.
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para sempre. Amém. Queremos render graças a Deus como segue, então, neste momento. Graças te damos, Senhor e Deus Pai, Porque tão maravilhosamente nos sustentas o corpo e a alma. queremos servir-te com alegria no lar, na igreja e na sociedade, vivendo vida justa e piedosa, honrando e glorificando o teu santo nome. Em palavras, obras e modo de vida, como frutos da fé sincera e verdadeira que nos concedeste. Por Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo é um só Deus eternamente. Amém. Que Deus nos faça lembrar do passado para sermos agradecidos. Senhor, nos abençoe e nos guarde. Que Deus nos faça viver o presente para sermos responsáveis pelos dons materiais e espirituais que recebemos. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Deus nos faça olhar para o futuro com fé e esperança. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, sigam com Jesus e sigam bem, na certeza do amor, do cuidado e da bênção de Deus em todos os dias. E parabéns a toda a congregação evangélica luterana Cristo de Lajeado por essa história, pelos 70 anos de história. E que vocês possam ser instrumentos, também membros da congregação, especialmente, dentro daquilo que Deus espera de cada um. Instrumentos para levarmos Cristo para todos, na igreja, na família e no mundo. Com a vida, com o tempo, com os dons, com os bens. Para um dia estarmos todos juntos lá no céu. Pois este é o plano do nosso Deus, para nós e os nossos queridos. Cumprimento a todos, então, na saída.